Bom dia, meus irmãos. Hoje, último dia da semana, dia primeiro, exatamente. Ontem tivemos o MOP, eu fugi no finalzinho, porque eu estava com muito sono, mas até onde eu fui, até o terceiro sola, foi muito bom. A gente fugiu, que eu estava cochilando lá. Então, hoje estamos aqui inteiros, vivos, sob a graça, graças a Deus, né? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nas primícias desse dia, deste novo mês. Muito obrigado, Deus. Me vem ao coração agora te louvar e agradecer pelos teus servos, papai, que tiveram a ousadia, a coragem, papai, e a revelação do teu Santo Espírito para dar uma virada, papai, na, na religião, nas tradições engessadas, nas inquisições, nas vendas que se fazia, Pai, no comércio que se fazia com o teu nome, papai, com a salvação. Oh, meu Deus, que tristeza, Deus. E te louvamos então pelos homens, a partir aí de Martinho Lutero, como aprendemos ontem no MOC. Muito obrigado, papai, porque o Senhor é o Senhor da história. O Senhor faz história, o Senhor faz os caminhos, o Senhor faz a sua vontade conforme o Senhor quer, ó Deus. E isso é sempre bom. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a ter discernimento, conhecimento, sabedoria, papai, para entendermos os teus caminhos e nos inclinarmos aos teus caminhos, ó Deus, que é o caminho, que é Jesus, é o caminho verdadeiro. Como vimos ontem, o solo Cristo, Pai. Oh, Pai, que bênção vermos ou revemos, lembrarmos, ou aprendermos da história da igreja, papai, que se comemorou ontem de reforma 508 anos, ó Deus. Oh, Pai, que bom que estamos aí entre os evangelistas a partir dos protestantes. É interessante, eu não sabia dessa distinção. É aprendizado quando nos pomos, ó papai, a participar de movimentos como esse da de vídeo total nesse final de semana, aprendemos coisas que vão fazer diferença em nossos corações, ó Deus. Obrigado por esta manhã em que pudemos, ó papai, ainda com poucos participantes, mas podemos, dessa forma virtual, orarmos ao Senhor, voltarmos para o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, em humildade, papai, genuflexos, como diz o Augusto, papai, porque só Deus, o Senhor, só o Senhor é Deus, como eu sempre leio em todo o livro de Ezequiel, para que saibam que eu sou o Senhor, para que saibamos que o Senhor é o nosso Deus. Ô Pai, que esperança, que bendita esperança, papai. Sabemos que, apesar desse mundo difícil, caído, corrupto, Deus, o Senhor é o mesmo. O Senhor não tem variação de conduta, o Senhor promete, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, papai. Isso, nesse mundo difícil, nos dá esperança de quando continuarmos é, vivemos aqui no mundo, mas com o coração no reino, e que cada dia estejamos assim mais. Ensina-nos, ó Deus, como diz o Solim, ensina-nos a orar, porque não sabemos como orar, porque teu Espírito Santo intercede por nós, ó Deus, de uma forma que nós entendemos, como a tua palavra diz, com gemidos inexprimíveis, onde não há palavra para representar isso aí, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Nós te dedicamos, oferecemos esses 40 minutos mais ou menos, que nossos corações sejam tomados cativos, ó Deus, na tua presença, que sejamos totalmente direcionados ao Senhor na intercessão, na empatia, nas gratidões, nos pedidos e na exposição da tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pastor Alan Amém, chegou? Sileizão. Amém.
Não chegou ainda, né? Parece que não. Augusto, você estava lá ontem. Como diz o Frank na, nas segundas-feiras, né? Vamos fazer uma recapitulação de ontem, assim, na oração aqui, que Deus falou mais no seu coração, Augusto. Você é muito bom nisso. Vamos lá, vamos orar, gente. Vamos. Sim, ó Pai, mais uma vez nós te bendizemos, porque nós não nos cansamos, ó Deus, de agradecer ao Senhor os benefícios que o Senhor nos tem feito. E o maior deles, ó Deus, é a salvação. E nós só conhecemos essa salvação porque a tua palavra nos ensina. O teu filho trouxe essa salvação e nos resgatou, derramando o sangue precioso. E, Senhor, como aprendemos mais uma vez ontem, a tua palavra é suficiente. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é o caminho. A tua palavra é inerrante. Cremos, ó Deus, firmemente, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todo o nosso espírito, que a tua palavra é correta para todas as situações. Nada foge que a tua palavra não tenha uma orientação. Tudo está lá, ó Deus. É porque muitas vezes nós nos enganamos achando que em outro lugar podemos ter verdades. E não, ó Deus. Toda a verdade está descrita lá. Aprendemos, ó Deus, que a tua palavra não erra. A tua palavra é sempre presente. A tua palavra é sempre verdadeira. A tua palavra é sempre o caminho, o norte, o rumo certo, para nós não titubearmos, não balançarmos, não sairmos do caminho. A tua palavra é o ponto final. Não importa o que pensamos, achamos, ou que outras pessoas acham, ou ensinamentos, ou costumes, ou vontades, ou comércios, como o Sirlei orou. A tua palavra nos dá a orientação e nos dá a palavra final. Se a tua palavra diz que é correto, é correto. Se diz que é engano, é erro, é porque é engano e é erro. Precisamos ter dia a dia esta verdade na nossa mente e no nosso coração e não nos afastarmos dela. Lermos, estudarmos, aprendermos nela e praticar. Isso é o que nós devemos fazer dia a dia, como cristãos verdadeiros. Ter a tua palavra dia a dia na nossa mente e no nosso coração. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Somos falhos, somos preguiçosos muitas vezes. As muitas tarefas desse mundo nos engolem às vezes. Então eu te peço perdão por isso. E como já tenho orado, dá-me firmeza, dá-me constância nisso, para ler a tua palavra. E como o pastor Marcelo orientou ontem, pediu e mostrou que isso é a melhor coisa a fazer, para ler a tua palavra todos os dias. E quando chegar lá no final, começar no dia seguinte novamente lendo a tua palavra. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Existem até estudos de que quando a gente lê a tua palavra todos os dias, nada no redor muda, mas tudo muda, como diz o pastor Saulo, porque muda o nosso interior, como o exemplo que foi dado lá do monge. A tua palavra nos limpa, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos incomoda dia a dia a sermos melhores. Ninguém é bom,
O único bom é Deus. Mas o Senhor nos limpa para parecermos com Jesus, sermos pequenos cristos. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Fomos, fomos ensinados novamente sobre isso, a respeito das solas e tal, mas com foco na palavra, somente a tua palavra. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Somos fracos, mas queremos, temos disposição de aprender na tua palavra e de estar com ela dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai. Oramos pedindo ao Senhor que nos ajude e já agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e que fará nas nossas vidas. Usa-nos, ó Deus. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Augusto, muito obrigado. Amém. Parece que, talvez por causa do tema do MOP de ontem, né? Acho que essa reunião, embora assim, sem preparo, né? Mas o pastor Alan fala que nós temos que ter sempre a palavra. Então, ele tem que aprender, não é verdade? Então, o pastor Alan gosta muito de ler os provérbios, cujo número coincide com o dia. Então, hoje seria o provérbio de número 1. Mas, com a oração do Augusto, né? Eu fui levado a lembrar da época que o pastor Alan cantava conosco o Salmo 19. Você lembra, Augusto? Lembra, Saulo? Os mais antigos de reunião de oração sempre cantava, né? Então eu vou permitir a ler aqui o Salmo 19. Se vocês tiverem acesso rápido, se não, me acompanhem. Parte do Salmo 19, não só todo, não é grande não. Ó, vou ler pausadamente, né? Foi colocado o título, né? Esse não é o do original, para o mestre de música Salmo Davídico. Não é bem um título, é uma referência a quem elaborou esse salmo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. E aqui vem a parte que a gente cantava, né? A partir do 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Tenho certeza que o bom está até aí cantorolando no seu coração aí. Não é, Bonde? Os testemunhos do Senhor, que maravilha, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor é- são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço, do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem.
então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra, é o finalzinho da música, que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. É lindo esse salmo, gente. Fala Essa, sobre Oi? desculpa, Cirlei. O Pode último falar. versículo também é um cântico lindo demais, né, senhor? Lindo. Eu não consigo cantar, mas está aqui no meu coração, na minha mente, a música desse versículo, né? Gente, eu ando gostando daí de ouvir as orações da Ana Paula Magalhães. Você pode orar, Ana Paula? Bom Se dia, puder, sim, eu posso. que bom. Eu vou te dar aqui o tema da oração, certo? Certo? Né? Vou falar sobre a, nos tornarmos sábios. Somente na palavra nós nos tornamos sábios. Amém. Ora aí, está no seu coração a respeito da sabedoria através da palavra. Sim, vamos orar então. Senhor, obrigada, Jesus, por esse dia tão bom, fresquinho, gostoso que o Senhor nos presenteou hoje, Deus. Obrigado, Pai, porque as suas misericórdias se renovaram hoje sobre as nossas vidas, apesar de não merecermos nada disso. Mas o Senhor é bom. Verdade. E com essa bondade, o Senhor nos dá o exemplo para que possamos tentar seguir nessa direção também. Pai, falar sobre conhecimento, Deus. Ô Jesus, hoje, com as redes sociais, com a internet, nós temos tantas fontes de possível conhecimento. E eu falo possível, Senhor, porque muitas delas são engano, Jesus. Mesmo dentro da universidade, que é o local onde eu trabalho, onde eu estou todos os dias, onde é apregoado o conhecimento, muitas vezes a gente percebe, Senhor, que tem muitas coisas desviadas, fora do que deveria ser, Jesus. E aí, com isso, é muito fácil que a gente se engane, Deus. Ô, Senhor, nos ajuda a nos voltarmos para a fonte de verdade, Senhor, que é a Sua palavra. Jesus, todo dia, toda hora, você abre o celular, você conversa com alguém, as pessoas estão tentando te ensinar alguma coisa, as pessoas estão tentando te passar alguma coisa. E às vezes a gente fica, às vezes a gente se envolve com aquilo, Deus, mas Senhor, nos ajuda, que o Seu Espírito nos incomode, para que a gente possa buscar a verdade na fonte, Senhor, que é a palavra do Senhor. Que a gente possa ter a disposição necessária para ler a Tua palavra, se não entender, ler de novo, se não entender, orar, pedir ao Espírito Santo discernimento, buscar alguma tradução daquilo ali de maneira diferente, para que se possa entender Jesus, mas que a gente esteja na verdade, Pai. E isso, embora pareça simples, é muito difícil. Porque o dia todo nós estamos vendo ali vídeo do YouTube de política que de certo tem sua importância, a gente vê ali, tem uma discussão com um colega, a gente entra na rede social, tem alguém querendo te ensinar o jeito que você come, quantas horas você deve dormir, quantas horas você deve treinar, e você vai envolvendo com aquilo, Deus. E aí muitas vezes a gente se esquece do que é a verdade, de buscar as coisas na fonte. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter amor pela palavra, a estudar a palavra, a nos esforçarmos por entender a palavra. E aí, dessa maneira, por consequência, a gente consegue crescer. A começar de mim, Deus, que estou também todos os dias tentando aqui, Jesus. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, que somos fracos, pequenos, mas pela misericórdia do Senhor a gente consegue aprender e a gente consegue ali ter o entendimento com a ajuda do seu Espírito Santo. Muito obrigado por essas pessoas reunidas aqui. E obrigado pela bênção que é começar o dia aqui nesse momento. E aí lembrar ao longo do dia de coisas que foram ditas aqui, de palavras, de orações. Obrigada por isso, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Ana Paula, muito Amém, obrigado. aleluia. Amém. Amém. O versículo 8 fala: os preceitos do Senhor são justos. Fala em justiça, a gente lembra de quem? Do Saulão.
Né, Salom? Hoje nós vivemos num mundo onde nós estamos carentes de uma expressão verdadeira de justiça. Eu sei que eu sou assim meio, até envergonhado que eu sou desse meio, mas não estou chafurdado disso não, graças a Deus. Não estou, né? No exercício da minha profissão, eu sei que eu cometi erros de inteligência, mas de vontade não. É triste quando nós vemos que pessoas, no exercício de suas profissões, seja qual seja ela, cometem erro de vontade. Quer dizer, querem errar para tirar algum lucro, alguma vantagem. Isso nos entristece. Então, eu gostaria que o Saulo orasse para que houvesse justiça em nossa terra, sobre a palavra, ou sob a palavra, debaixo da palavra, ou sobre a rocha. Não é verdade que é Jesus, que é o juiz justo, pode ser, Salom? Sim, Sirlei. Obrigado, Senhor, conforme já foi orado por essa manhã, manhã gostosa. Muitos ainda estão na cama, Senhor, porque está muito fresquinho. Passamos um tempo de calor, agora está esse tempo gostoso. Obrigado pela chuva, Senhor. A chuva que nos dá o alimento, que nos dá a vida, que nos dá a água, que nos dá a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos nessa manhã. Reafirmamos a nossa pequenez, a nossa dependência, Senhor. Ah, Senhor, nos ajude a caminhar nos teus caminhos. Nos ajude, Senhor, a ser justos, justos com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, que no dia a dia, o nosso caminhar, a nossa vida, seja exemplo, Senhor, de justiça. E se a gente por acaso falhar, Senhor, nos dê entendimento para voltar atrás, pedir perdão e reconsiderar aquilo que erramos. Senhor, nos dê esse entendimento, porque a tua palavra nos ensina isso, nos ensina que devemos se humilhar, devemos, Senhor, dar a outra face. Senhor, como é difícil isso, dar outra face. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, para que nós possamos ser o mais justo debaixo da tua palavra. Senhor, quero orar também pela justiça do nosso país, como nós temos orado aqui quase todos os dias. Nós vemos agora recentemente, essas semanas, no Rio de Janeiro, o que tem acontecido. Senhor, e é uma briga por autoridade, uma briga para quem manda, uma briga, Senhor, para praticar a injustiça aos nossos olhos. Muitas vezes está tudo errado. Senhor, tenha misericórdia de nós, daquele povo ali do Rio, do Brasil, Senhor. Senhor, que o Senhor dê entendimento para os nossos juízes, nosso setor jurídico, para que caminhe, que seja mais justo, conforme a Cirlei falou, que não seja parcial nas suas decisões, que seja neutro nas decisões, nos seus entendimentos, para que haja mais justiça e o povo sofra menos, Senhor. Senhor, quão confuso está o nosso país. Muita confusão, muita política, muita soberba, muito engano, muita mentira, Senhor. Como a mentira está longe da justiça, alguma coisa assim, comumente os nossos governantes. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulão. Gente, eu não sei se vocês já observaram, né? Como aqueles que normalmente oram nesse grupo, não que sejamos melhores, como o pessoal estão melhorando nas orações.
orações focadas, intencionais, não exatamente, Augusto, né? Eu me alegro muito com isso, é muito bom e é um incentivo para que a gente. O que acontece? Normalmente a gente chama aquelas pessoas para orar, ou se chama, né? Que normalmente eu pouco falo, aqueles que aparecem o rostinho ou que estão mais presentes. Mas eu tenho certeza que todos aqui, né, têm condições e sabem orar. Então, eu queria incentivar aqueles que puderem, né, de alguma coisa se fazerem presente. Abre a tela um pouquinho, aqueles que podem, né, se prontifiquem a orar, porque é um crescimento na oração. Não fica aquela oração, como eu costumo dizer, dá tiro de chumbo, sai chumbo para todo lado, né? Não está assim. A gente tem visto o crescimento assim muito bom. Eu fico muito alegre com isso, gente. Ah, outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Minha família, meus filhos, de vez em quando eles me brincam comigo, né? Pai, de vez em quando você saca alguma palavra antiga que ninguém conhece. Eu falei aqui sobre chafurdar. Talvez nem todos conhecem o que é chafurdar. E o bom já foi lá no Google, sei onde é, e já coloquei embaixo o que é chafurdar, né? Se envolver na lama, é isso mesmo. É o que está o Brasil, chafurdado na lama da corrupção, do pecado, longe da luz, longe do terreno seco da rocha que é Jesus. Por aí, não é, Augusto? Gente, quando se fala em alegria, deixa eu ver que está aqui sim. Tem uma pessoa que está sempre alegre, né? Eu não me lembro de ver essa pessoa triste, né? Que é a Alissa. Ô, Alissa, bom dia. Oi, Cirlei, bom dia. Ó, tá vendo? Já está sorrindo, já dá para ver, mesmo sem o rosto, Aham, né? Pode orar, Alissa? posso sim. Então, continua o versículo oitavo. Então, está aí, inicia assim, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Como é bom é se alegrar no Senhor, na Uhum. palavra, ela que traz a verdadeira alegria, não a felicidade que muitas vezes é fugaz. E aí, bom, o que é fugaz? Vai colocar que é fugaz, né? Lá vai o Silei procurar palavra que vem assim à mente. Eu fui leitor assíduo de Zé de Alencar, de Machado de Assis, que foi citado pelo Bonde esses dias. É só en passant, o Bonde, com todo respeito, aquela frase que você citou é de Rui Barbosa. Você busca lá, confere lá, Rui Barbosa. Eu li toda a coleção de Machado de Assis, Zé de Alencar, essa de Queiroz, olha por aí, bem antigo, né? Então, o mundo traz uma alegria muito fugaz. Depois o Boni vai traduzir para nós aí, né? Para que você não sabe. Então, por favor, Alissa, é, faça essa oração nesse sentido, que a verdadeira alegria nós só encontramos no Senhor, na palavra do Senhor. Pode ser? Pode, vamos lá. Vamos lá. Querido Pai, Pai Celeste, Pai do céu, como é bom a gente ter um Pai que está conosco, que nos olha aí de cima, que se alegra nas nossas obras, Senhor. Não porque elas são alguma coisa, mas pelas nossas intenções, o nosso coração de servo, Senhor. Então, o Senhor é um Deus alegre, o Senhor é um Deus cheio de alegria, Senhor, de regozijo. E nós aprendemos, Senhor, contigo, a sermos alegres também. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em lutas, Senhor, que cada um de nós temos, mas o Senhor nos dá essa alegria. E a alegria do Senhor também é a nossa força. Força para a gente, dia após dia, vencermos, Senhor, o mal de cada dia. Eu peço, Senhor, que no nosso meio, nós como povo David, nós como povo de Deus, Senhor, os cristãos ao redor do Brasil, que o Senhor mova a alegria no nosso meio, para que o mundo veja essa alegria e queira essa alegria.
que ela não vem, Senhor, por meio de prazeres, por meio de riquezas, por meio de conquistas profissionais, mas é uma alegria que vem de dentro, Senhor, dessa fonte de água viva que é o Senhor. E que a gente possa transbordar, Senhor, para os nossos colegas de trabalho, nossa família, os familiares, Senhor, que não te conhecem, Jesus, ainda, que não andam com Jesus, que a gente possa, Senhor, ser espelho, Senhor, dessa alegria contagiante que aquece o coração das pessoas. Que o Senhor nos ajude. E aqueles irmãos que têm dificuldade, Senhor, têm enfrentado lutas que têm tirado, Senhor, esse sorriso do rosto. Que a sua força, Senhor, que a sua voz, a sua palavra, como foi dito no início, possa renovar essa alegria todos os dias, para que o mundo veja, Senhor, para que o mundo veja que o Senhor é um Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Alissa, muito obrigado. Laércio, você já pode falar, você pode orar, ou você está na UFO. Se você não responder, eu vou entender que não pode. É porque, quando penso em temor, eu lembro do Laércio. É um homem de um temperamento forte, mas, ao mesmo tempo, um homem que tem profundamente a Deus. Então, eu vou pedir a Kátia. Você pode orar, Kátia? Bom dia, Kátia. Bom dia. Bom Eu dia. não Você pode entendi o orar? pedido de oração. Ah, sim, eu vou ler o versículo, né? E é o 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Hoje, pouco se exercita o temor de Deus. No tempo aí do bonde, tempo do Augusto, eu não cheguei a pegar esse tempo não, mas tudo bem, né? A gente sabia de cor os 10 mandamentos, né? O breve catecismo, tudo assim, não é, bom? Bom, já deve ter ensinado assim lá nos cursos de, né, preparatório de profissão de fé, que eu não me lembro agora, como é que chamava o curso lá. Mas ah, os 10 mandamentos falam em temor. Na minha época, na nossa época, mais minha mesmo, eu assumo minha idade, né? A gente tinha um temor muito grande de falar o nome de Deus, não é? Não falar o nome de Deus em vão, desnecessariamente. Hoje faz-se piadas com Deus. Meu Deus, eu tremo no meu coração quando eu vejo que não há temor da palavra de Deus, dos, dos seres celestiais, vamos colocar assim, do próprio Deus, Jesus. Faço videozinhos, né, no TikTok da vida. Isso me revolve o coração de tristeza e de revolta, assim, né? Ô, Kátia, então, ore, por favor, para que haja temor em nossos corações. Pois não, Augusto. É um absurdo, Cirlei. Nesse negócio que você está falando de não há temor, ontem eu vi um camarada numa festa dessa de Halloween, a hora que eu estava voltando lá do MOP, camarada fantasiado de Jesus Cristo, inclusive com a coroa, aqueles negócios. Rapaz, mas aqui me deu uma raiva. Deu vontade de ir lá arrancar aquele negócio dele, rapaz. Mas não vinha ao caso, né? Mas que eu tive vontade, eu tive. Um absurdo. Não tem dúvida. Como eu estava hoje meditando, eu estou meditando, que fala-se muito, quase todo parágrafo termina aqui, para que saibam que eu sou o Senhor, para que haja temor. E quase não se. Quando ali o Senhor Deus está falando através do profeta Ezequiel para os judeus, que as duas tribos do sul, sobre os pecados deles, né? A idolatria, né? Que eles não tinham temor, não guardavam os sábados, né? Semanas sabáticas, que gerou depois as 70 semanas de exílio, porque por 490 anos eles não guardaram os anos sabáticos. Então, por 490
90 anos, cada semana de anos, eles tinham que guardar o ano sabático. E por causa disso é que originou-se, né, o exílio por 70 anos. Mas Deus, através de Ezequiel, né, dizendo para o povo dele por que eles estavam. Ele suscitou inimigos, né, especialmente os caldeus, que eram os babilônicos, que por 20 levas, né, deportações, levou-se o povo dos judeus para a Babilônia. Então ele suscitou povos para que se executassem a sentença de Deus por causa da falta de temor. Gente, é de estarrecer quando lembramos que os judeus queimavam os seus filhos para os seus deuses. É inominável, né? Não tem nome isso. O que faziam? Então ele suscitou, ele levantou e chamou povos bárbaros, terríveis, para que executasse sentença de castigo para os judeus. Mas depois, aqui que eu quero chegar, depois ele chamou esses povos, o pessoal de Moabe, de Seir, aquele que executaram com excesso o juízo de Deus sobre os judeus, ele chamou para um castigo também, punir também. Gente, não se brinca com o nome de Deus. Não se brinca com Deus, né? Então, é por aí, Kátia, para que haja temor a partir do nosso meio, do meio evangélico, né? Da vide, que não passe por nossa boca, que não passe pelo nosso coração, nosso procedimento, nossos testemunhos, nada que se transpareça como falta de temor. Ora aí, conforme estiver no seu coração, Kátia. Amém. Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esse dia, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia, Pai, sobre nós, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, no primeira hora da manhã, buscar ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, que esse seja o princípio do nosso coração, Pai, temer ao Senhor. Amar aquilo que o Senhor ama, Jesus. Aborrecer aquilo que o Senhor aborrece, Jesus. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua palavra. Nos alegrar, Senhor, na Tua palavra. Nos alegrar, Senhor, em obedecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a obedecer, Senhor, a Tua palavra, a buscar na Tua palavra, Senhor, aquilo, Senhor, que te agrada, aquilo, Senhor, que é reto, que é justo, que é santo. Senhor, nos ensina como igreja, Jesus, a buscar, Senhor, a temer ao Senhor. Deus, a buscar, Deus eterno, em comunidade, Senhor, a te obedecer. Senhor, a conhecer ao Senhor a cada dia mais. Senhor, a andar, Senhor, na face dessa terra, Jesus, honrando ao Senhor, Pai, temendo ao Senhor, Pai. Mesmo, Senhor, quantas coisas, ó Pai, nos sobrevêm, Senhor, para nos tirar, Senhor, da direção, mas que esse seja o princípio, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Pai, e buscar ao Senhor, em temer ao Senhor, Pai, em todas as coisas, ó Pai, que nós vamos fazer, Senhor, que não seja o nosso eu, que não seja, Senhor, a glória desse mundo, Pai, que não seja, Senhor, receber, Senhor, aplausos, ó Pai, mas temer ao Senhor, Jesus. Somente ao Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos alegrar, Senhor, nisso, Pai, em obedecer ao Senhor em todas as coisas, Pai, que isso seja, Senhor, o principal do nosso coração, Pai. Porque se temermos ao Senhor, Pai, nós vamos obedecer, nós vamos buscar, nós vamos, Senhor, errar menos, ó Pai. Então nos ajuda dessa forma, Senhor, como filhos, ó Pai, como igreja, Senhor, como comunidade, Pai. Que ele seja, Senhor, aquele, Senhor, que rege o nosso coração, Pai. Temer ao Senhor, buscar, Pai, aquilo que o Senhor ama, a Tua justiça, Pai. Buscar o Teu amor, Jesus, uns para com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a temer ao Senhor, Pai. A Tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, como obedecer ao Senhor, como agradar ao Senhor como filhos, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos alcançou, Jesus. A Tua graça, Senhor, que nos alcançou, Senhor, nas nossas misérias, ó Pai.
E eu te louvo, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Cássio. Amém. Amém. Tiago, você está no computador, Tiago? Não, tô no celular. Celular. Então você não tem acesso ao chat, não, né? Onde está a lista Hum, dos enfermos. não tenho. Então, bom dia contigo. Você está no computador, você é expert, você vai orar de novo. Pelos enfermos. E aí, bom, ao contrário do que, diferentemente, não é que é melhor do que nós fazemos todo dia, eu queria que você orasse lendo a forma, e acrescentando a Zilda, a mãe ela Do caiu, Laércio. bom, ela caiu, foi queda? É, pelo que falaram aí, Ela foi o Saulo que caiu, falou. ela caiu, Sirley, e parece que deu uma infecção no olho, entrou uma bactéria no olho, tá na medicina. Meu Deus. Então, vou acrescentar isso depois. Então, se possível, você. É claro que Deus sabe, mas às vezes nós não sabemos. Muitos não acessam a lista. E ali eu tenho o cuidado de colocar, geralmente dividido em tópicos, né? Os tipos de comorbidade, a ligação da pessoa com quem indicou. É bom para a gente trazer o coração. Pode ser, Augusto? Então vai ser a última Claro, oração e você já fecha a reunião. tá legal. Vamos lá. Sim, ó Pai, nós nos colocamos, ó Pai, na brecha em favor de cada um desses nossos irmãos, ó Deus. Começamos aí pela mãe do Laércio, Dona Zilda, tão amada, já de idade, nessa condição, ó Deus, aí de ter caído. Com a idade realmente é um problema, ó Pai. A gente às vezes perde o equilíbrio e tem essas dificuldades. Mas, Senhor, coloca a tua boa mão ali sobre ela e faz a tua vontade. Então temos também, ó Deus, a Antônia, que está grávida, né? E o seu bebê lá, a Sara, com prognóstico de pré-eclâmpsia, ó Deus. Isso nos assusta, mas nada assusta ao Senhor. Coloca ali a tua boa mão, com limitações físicas, com a Gislane, a Marcela, com esclerose múltipla, que doença terrível, ó Deus. E também a Kátia também. Tem o jovem Breno, o Mário, que já está em casa, pai. Que bênção! Ontem o Osmar me contou que o Mário já está em casa. A mente normal, ele já está normal, nervoso como é, e normal, ó Deus. Que maravilha! É bênção do Senhor sobre a vida dele. O Florencio, que eu conheci lá no Hospital da UFO, que estava comigo ao lado lá, esperando ainda a cirurgia lá no tornozelo, por causa da fratura exposta que teve no acidente de moto. E os idosos, pai, o Sérgio, orei com ele ontem, que oração profunda, pai, com temor e tremor diante do Senhor, que maravilha, pai. A Terezinha, a Dona Lourdes, o seu Luiz, o Popó aí, que a Enilce colocou, o pastor Anísio, servo do Senhor há tantos anos, aí com debilidade também emocional e física, o Zé Sebastião, o Celim, o sogro do Tiago, né? Dona Guaracilda, Dona Elci, aquele problema no olho dela, ó Deus, toca ali na vida dela. Com câncer, como a Vanilda, irmã do Cirlei, a Arlete, já se recuperando nisso, a Magali, a Luciene em tratamento também, o Vitor Pimenta, de BH, amigo do Evandro, o Eurípides, o amigo do Salviano também, ó Deus, e a funcionária da Lena. Senhor, câncer está espalhado por aí, ó Deus, tem misericórdia de cada um. E como libertação, ó Deus, com problemas às vezes de mente, o Jonathan, amigo aí do Lucas, o Vanderlei, o Cirleizinho também, me lembrei aqui dele, para fortalecimento, ó Deus, da mente, aguardando cirurgia, Senhor, para haver uma recuperação. Eu já estou me recuperando aqui muito bem, vou comer comida pastosa ainda muitos dias, mas, Senhor, aleluia, graças a Ti, ó Pai. O Ricardo, o pastor Alain esperando aí, o Isaac que já fez lá os estentes e às vezes precisa de mais coisa, ó Deus. E com depressão. Aqui o Cirlei Júnior também, que eu tinha me lembrado, a Miriam do Leandro,
a Sebastiana. Senhor, cada um numa dificuldade, mas o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Cura para a terra e cura para o céu. Mas é o Deus que cura, é o Deus que tem os planos corretos para as nossas vidas. Senhor, se faça sentir nos corações, nas mentes de cada um. E segundo os teus planos também, ó Deus, toca no corpo, para a honra e glória do Senhor, para a glória ao Senhor, que cada um de nós como um todo tenhamos sempre em mente glórias ao Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom o tempo todo. Oramos, ó Pai, intercedendo por eles, crendo que o Senhor fará sempre o melhor. No nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos Amém. na paz. Graças a Deus. Que bênção, Cirei. Que bênção de reunião de oração. É aí mesmo. Eu acho que o rumo é esse. Vamos crescendo dia a dia, aprendendo na palavra. Deus abençoe a cada um. Amém.